Então eu quero que você, nesse exato momento, preste bastante atenção naquilo que nós vamos pregar para você nessa noite, porque a palavra só não muda a vida daquela pessoa que não para prestar atenção. Por que de repente você é aquele homem, aquela mulher que está anos dentro da igreja, mas a sua vida não muda? Porque você não para prestar atenção. É muito barulho na sua mente, muitas vozes falando ao mesmo tempo, e dentro de cada um de nós existe um trono, e dependendo de quem estiver sentado nesse trono, é ele que vai guiar a sua vida. O livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele fala algo assim extremamente importante. E veja: há, por exemplo, tantas espécies de vozes aonde no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, todas as vozes têm sentido. Por mais que às vezes você pense assim: não, é bobeira aquilo que a minha amiga está falando, é bobeira aquilo que o meu amigo está me dizendo, é bobeira. Não é bobeira, todas as vozes têm sentido. E as vozes podem te levantar, como pode te derrubar, pode te fazer romper, como pode te bloquear também. Tudo depende da voz que você deixa entrar dentro de você. A voz de Deus é aquela voz que nos libera destino. Sabe o que é profecia? Profecia não é ficar na igreja xericanta, sirianda, eis que te digo, eis que vejo. Não, nada disso. Profecia é a palavra mostrando para cada um de nós onde Deus, ele pode nos levar. Ele pode curar, ele pode libertar, ele pode salvar, ele pode abrir portas, ele pode fazer o impossível se tornar possível. Mas se existe uma voz contrária dentro de você, ela vai te apequenar, ela vai te derrotar. E é incrível como existem pessoas dentro da igreja derrotadas, mas não são derrotadas porque Deus não se importa com elas. São derrotadas porque elas não se posicionam, elas não preferem ouvir a voz de Deus. Veja, a última palavra sempre tem que ser a voz de Deus. Bispo, eu vivo sem rumo, sem direção, perdi o rumo, eu não sei o que fazer. Então busque conselhos em Deus. Não ande no caminho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, para você não acabar se sentando aonde? Na roda dos escarnecedores. Porque são níveis, são processos. Se você deixa de ouvir a Deus e começa a ouvir o conselho dos ímpios, o que vai acontecer? Até então você está caminhando, aí vem um ímpio e começa a falar com você, te dá conselho, aí você já para. Você já para no caminho dos pecadores. Se você para no caminho dos pecadores, a ruína é certa. Quando você menos espera, você já está sentado novamente na roda dos escarnecedores. Aí as coisas se tornam normal para você. Piada já se torna normal, prostituição, sexo, pagode, forró, samba, cachaça, é onde mora o seu declínio. Então prefiro ouvir a voz de Deus. E Deus quer falar com você nessa noite. Pai, libera uma palavra para nós. Existem pessoas aqui que precisam ouvir tua voz. Elas vieram ouvir tua voz, já estão cansadas de ouvir coach. Nós não estamos aqui fazendo uma palestra. Nós estamos aqui para pregar tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir tua voz, porque nós acreditamos que a tua voz é capaz de mudar o destino desse homem, o destino dessa mulher, liberar bênçãos sem medidas. A tua palavra, ela é poderosa para abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Então fale conosco nessa noite, Senhor. Quebra esse barulho, tira os medos, toda a perturbação. Eu repreendo Satanás nesse momento, o espírito da inquietação, o espírito da dúvida, da perturbação, o espírito que tenta tirar a atenção desse homem, dessa mulher, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus. E que todos digam assim seja. O livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 1 ao 2, a palavra diz algo muito interessante. Veja, deixa Deus falar com você. Presta atenção. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros?
Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento aonde? No Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Veja, a palavra mostra que Jacó ele estava vivendo uma situação crítica. Alguns detalhes eu gostaria de revelar para você, que está entre esses 2 versículos. O primeiro é que havia uma fome impressionante naquela cidade, mesmo eles vivendo em Canaã, na terra da promessa. A seca chegou e eles começaram a passar necessidade. E Jacó olha e diz assim para os seus filhos: poxa, por que nós ficamos olhando um para o outro? Por que nós não tomamos atitude de fazer alguma coisa? Jacó estava velho, mas mesmo assim ele tinha consciência. Ele sabia que eles não podiam ficar procrastinando, parado, olhando um para a cara do outro. Ele sabia que lá no Egito havia comida. Ele já tinha ouvido falar que havia mantimento no Egito, mas até então eles ficavam olhando um para os outros. Sabe quando não tem nada que fazer? As pessoas nem procuram o que fazer. Assim era a situação daquela família. Eu fico imaginando Jacó sentado no sofá, os filhos dele ao redor, 11 filhos, assistindo Netflix o dia todo, HBO. Deixa eu traduzir para você. HBO é HBO, amém, gente? Então eu fico imaginando Jacó e seus filhos só sentados, procrastinando, olhando um para a cara do outro, parado. E é como eu estava dizendo quarta-feira: se você acha que o nada vai fazer alguma coisa por você, não vai fazer. Se você fica parado, se você fica procrastinando, se você não se move, fica esperando cair do céu, não vai cair. Porque Deus ele não se move por necessidade. Não é porque você está precisando, não é porque você está necessitando que Deus ele vai se mover. Deus ele se move por atitude, por ação. É quando você busca, é quando você clama, é quando você crê que Deus ele vai se mover. É como a gente disse, lá em Jerusalém havia vários cegos, e cegos de nascença, mas só um teve coragem de começar a clamar, mesmo sem ver. Ele clamou. Porque não há necessidade de você estar vendo para você começar a clamar a Deus, sentindo para você clamar a Deus. Você não precisa sentir, você não precisa ver, você só precisa saber. Mas se você for aquela pessoa metódica, como eu estava falando de manhã, o que é uma pessoa metódica? É aquela pessoa que gosta das coisas nos mínimos detalhes. Se não acontecer do jeito que ela planejou, do jeito que ela sonhou, do jeito que ela imaginou, ou do jeito que ela sabe, ela perde a fé, ela não vai, ela não tem coragem. E nós não podemos ser assim. Nós caminhamos por fé e não por vista. Nós andamos embaixo de uma promessa, de uma obediência. Se a palavra está dizendo vai, eu vou. Se a palavra está dizendo corre, eu corro. Se a palavra está dizendo para, eu paro. Isso é viver embaixo de promessa, é viver embaixo de obediência. Então Deus ele não se move por necessidade, ele se move por fé. E Jacó ali, juntamente com seus filhos ali, procrastinando. Aí chegou um determinado momento e ele falou assim: pô, vem cá, até quando nós vamos ficar olhando um para o outro, sem fazer nada? Eu ouvi falar que lá no Egito tem trigo, tem mantimento. Ora, o que mais Deus faz é nos mostrar onde tem mantimento. O que mais Deus faz é mostrar para a gente onde tem trigo. E Deus tinha mostrado para Jacó onde tinha o trigo. A única coisa que eles precisavam fazer era o quê? Ir lá buscar o trigo.
E Deus, eu tenho certeza que Ele já mostrou para você onde tem o milagre, onde tem a cura, onde tem a libertação. A única coisa que você tem que fazer é buscar, é orar, é clamar, é se posicionar, é fazer aquilo que você não está acostumado a fazer, é sair do natural e começar a viver o sobrenatural. O que é viver o sobrenatural? Viver o sobrenatural é acordar 3 horas da madrugada para orar, é ler o Novo Testamento, é jejuar, é vir na igreja, é não procrastinar, é não ficar parado, é não ficar esperando o milagre acontecer na sua vida, é agir, é fazer alguma coisa, porque Deus é movimento. Então o mal de muitas pessoas é saber onde tem o mantimento e não querer ir buscar. E Jacó falou: caramba, filhos, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Eles estavam prestes a morrer de fome. Sabe aquela pessoa que está vendo o casamento dela sendo destruído, a empresa, o comércio, os filhos, o marido, ela mesmo sendo destruída, mas mesmo assim ela continua parada? Eu ouvi falar, estão dizendo, mas não ter força para ir, não ter força para buscar. Mas ali eles estavam entre a cruz e a espada. Se eles não descessem, se eles não fizessem alguma coisa, eles morreriam. Então foi quando eles decidiram ir até o Egito. Quando eles se prepararam para ir para o Egito, eles disseram assim: pai, então nós vamos para lá, vamos lá buscar o mantimento. E não era de graça não, eles tinham dinheiro, porque Jacó falou: vai lá e compra. Vai lá e compra. Eles não gostavam do Egito. O Egito era uma terra de escravidão, de assombro, de tormento. O Egito era um lugar que eles fugiam, porque eles tinham medo de Faraó. Mas mesmo assim, Jacó disse: desce até o Egito, desce. Sabe o que isso significa? Que às vezes aquilo que você está precisando, você tem que descer. Filhos, desce até o Egito. Descei até lá. Fazer o quê? Descei até lá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Descer significa diminuir, mano. Você tem que descer. Você tem que reconhecer sua estrutura, que é pó, barro, cinza, lodo. É como a gente diz: você não é esse médico, você não é esse advogado, você não é esse juiz, você não é esse promotor. Você é filho. Filho tem problema. Filho passa momentos difíceis. Filho vive crise também no casamento. O que eu mais vejo são psicólogos com problemas psiquiátricos, psicólogos com problema de depressão. Onde já se viu? Você está me entendendo? Então todos nós temos problemas. E nenhuma vez eu fui no médico, fui lá ver minha calvície, estou lá na fila esperando. Na hora que eu entro na sala, o médico era careca. Aí ele falou: pois não. Aí na hora que eu olhei assim, falei: não, tudo bem, não precisa. Toma banho, não resolve nem a careca dele. Vai resolver a minha? Então problemas todos nós temos. Não importa o seu grau intelectual, os problemas vêm. Mas quando os problemas vêm, existe uma porta, existe uma estratégia. Mesmo sem você querer, você tem que descer. Descer até o Egito e comprar comida. Vamos pular lá para o versículo 4, 42:4. Quando os filhos decidiram ir, vamos lá, Jacó disse assim: Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Gente,
Você tem que prestar atenção, senão você vai perder a ninhada. Às vezes o Espírito Santo coloca algo tão claro dentro de mim, uma revelação tão tremenda, que eu tenho dificuldade de passar para você. Na minha mente está claro, eu já entendi tudo, mas o pregador às vezes tem dificuldade de passar para quem está ali, na expectativa de ouvir alguma coisa. Então você tem que prestar bastante atenção para você entender, como Deus trabalha, como Deus é tremendo, como Deus ele age de maneira sobrenatural quando ele quer fazer algo. Então Jacó disse assim: olha, vocês não vão levar Benjamim. Por quê? Porque eu já perdi o José, a mulher dele já tinha morrido, ele já tinha perdido o José, a fome chegou. Mas veja, quando a coisa é de Deus, Ele sempre vai te levar para um lugar de prosperidade. Existem duas maneiras de você saber se é Deus ou não é Deus que está trabalhando na sua vida, se é o capeta ou se é Deus. Por exemplo, quando é o diabo, se você está firme com Deus, você vai repreender, o capeta vai sair, ele vai embora. A escassez vai vir, mas vai embora. Fome vai vir, vai embora. Doença vai vir, vai embora. O problema vai vir, vai embora. Mas e quando é Deus? Quando é Deus que está mandando a fome, quando é Deus que está mandando a escassez, não passa, não passa. Veja, sua vida sentimental não muda, seu trabalho não muda, sua vida financeira não muda, não muda. Quando Deus ele está querendo te projetar, quando Deus está querendo te alavancar, quando Deus está querendo te levar para um lugar de prosperidade, não passa enquanto você não obedecer, enquanto você não permanecer. Então aquela fome, ela veio com um propósito, com um objetivo: tirar aquela família do lugar que ela estava. Foram para o Egito, mas Jacó, todo ferido, magoado, machucado, porque já tinha perdido José, falou assim: olha, Benjamim vocês não vão levar. Por quê? Porque ele já tinha histórico de que José saiu com os irmãos e não voltou. Os irmãos tinham trazido somente a capa dele, toda melada de sangue. Então ele estava com medo de deixar Benjamim ir com os próprios irmãos. Olha que coisa. Sabe o que é você viver dentro de uma casa que um desconfia do outro? O pai desconfia do filho, o filho desconfia do pai, o pai não tem confiança nos filhos. O pai diz: não, vocês não vão levar esse filho meu aqui, porque ele é o único que eu tenho. Depois de José, é o único filho que eu me apeguei a ele. E José já tinha partido, na cabeça dele tinha morrido. Mas Benjamim, não é que Jacó amasse Benjamim, não, mas Benjamim se tornou um amuleto, pelo fato dele ser o mais novo. Então Jacó se apegou a ele como se fosse um amuleto. Não, vocês não vão levar Benjamim, porque eu já perdi José, eu já perdi minha esposa, eu não posso perder mais ninguém. Sabe o que é você segurar algo? Quando você segura algo que é para você soltar e você não solta, você está demonstrando com isso que você não crê que Deus tem algo maior para realizar na sua vida. Solta. Se Deus está mandando você soltar, solta. Se Deus está mandando você sair desse relacionamento, sai. Se Deus está mandando você sair desse trabalho, sai. E Jacó, não. Sabe, velho, que se apega a tudo. Existem pessoas que parecem velho, se apega a coisas quebradas, se apega ao passado, se apega a um trabalho, se apega a um relacionamento. Veja, e Deus querendo mostrar algo grande para Jacó. Os filhos saem, vão para o Egito. Chega lá no Egito, eles querem comprar comida. Quando chega lá, quem é que está lá? José. Eles não reconheceram José, prenderam os irmãos e falaram: vem cá, você tem mais algum irmão? Tenho. Quem? Benjamim. Então vai lá buscar. Aquilo
que Jacó não queria soltar, ele teve que soltar. Para Deus levar ele para onde Deus queria levar, ele teve que soltar Benjamim, ele teve que soltar, ele teve que obedecer. E quando ele volta para o Egito, levando Benjamim, quem ele encontra? José, governando o Egito. Às vezes Deus, ele tem que fazer a fome chegar, a pressão chegar, a opressão chegar, a tristeza chegar. Deus tem que fazer a gente perder, para que a gente possa soltar. E quando você solta, ele te leva para um lugar de fartura, de abundância, de prosperidade. Ele te leva para um relacionamento melhor, para um trabalho melhor, para uma casa melhor, para um nível maior, mais excelente. Aleluia. Então olha que coisa impactante. Jacó não ia sair daquela cidade se não houvesse uma seca. Jacó não ia sair daquele lugar se não chegasse uma fome. Ele achou que ele tinha perdido com aquilo, mas ele não perdeu. Aquilo que ele achou que ele perdeu, aquilo que ele achou que morreu, ele não tinha perdido, não estava morto. Pelo contrário, Deus estava preparando para reunir novamente toda a família. Você está me entendendo? Toda a família, Deus já estava preparando para se reunir lá no Egito. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, como Deus é tremendo. Então deixa Deus trabalhar na sua vida. Não se mova por vista, por cenário, por circunstância. Não são desertos gigantes que vão impedir Deus de agir na tua vida. Se você tem sido fiel, tem caminhado embaixo de uma obediência, só caminhe. Mesmo em silêncio, caminhe. Mesmo que Deus não esteja te falando nada, te dizendo nada, caminhe. Mesmo embaixo de perguntas, de dúvidas, mesmo não tendo as respostas daquilo que você queria sendo respondidas, só caminhe. Já estava tudo predestinado, tudo programado. Fome, pressão, escassez só nos ensina uma coisa: sair do lugar que nós estamos. Sabe, gente, o caminho é estreito, a porta é apertada. Você nunca vai ver na história da Bíblia alguém que rompeu, que viveu novidade de vidas, caminhando em cima de pétalas, dormindo com travesseiros de pluma, pena de pavão. Não, 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 não. Todas as pessoas que romperam foram pessoas que enfrentaram desertos, enfrentaram gigantes, foram jogadas no poço, foram jogadas na fornalha, acesa em fogo, mas todas elas romperam. Quanto maior a resistência, maior é a vitória que Deus está preparando para você. Veja tudo isso que você está passando como uma preparação. Deus, Ele está te preparando. Ele tem algo grande para revelar, Ele tem algo grande para derramar sobre a sua vida. Então eu quero nessa noite profetizar sobre você. Eu quero que você levante a sua mão, levante a sua mão, levante a mão, porque hoje Deus, Ele vai tirar um pedacinho de você, vai tirar tudo aquilo de podre, vai tirar tudo aquilo que te perturba, que diminui você, vai tirar tudo aquilo que te deixa com medo, com dúvida, com receio, e Ele vai colocar um pedacinho dele através do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Ó Espírito Santo, trabalha nas nossas vidas, Pai. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você acha que perdeu, mas aquilo que você acha que de repente você perdeu está guardado. Deus pode fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Através daquela fome, Deus, Ele reconstruiu a família de Jacó. E através desse processo, Deus, Ele também vai reconstruir sua vida, a sua empresa, o seu comércio, o seu casamento.
sua vida financeira, sua vida sentimental. Você pode estar chorando agora, mas eu tenho certeza que amanhã você vai sorrir. Veja, não desista. Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. É uma promessa, e essa promessa não pode ser revogada, não pode ser quebrada, não pode ser voltada atrás. Deus está dizendo: aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Essas suas lágrimas, elas vão gerar testemunho. Esse sacrifício, esse deserto, essa luta vai gerar milagres na sua vida. Creia nisso. Só permaneça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, nós vamos colocar um pedacinho de Cristo agora dentro de nós. E um conselho que eu dou para você é que as pessoas que não são batizadas, seria bom não participar. E aquelas pessoas também que não querem uma responsabilidade com Deus, não participe. Porque a palavra diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. O que é comer e beber indignamente, bispo? Lá em 1 Coríntios 11, 23. Olha só, 1 Coríntios 11, 23 diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo partido, ou e tendo dado graça, partiu dizendo: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes comedes desse pão e bebedes esse cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. A Santa Ceia não é para anunciar a vida, a Santa Ceia é para anunciar a morte. Como assim? Para mostrar para você quem morreu por ti, quem deu a vida por você, quem derramou o sangue dele lá na cruz, para que você não fosse somente uma criatura, mas para que você se tornasse filho. Veja, hoje você é filho. Hoje você tem direito às bênçãos, não porque você é bonito, porque você é loiro, porque você tem os olhos azuis, porque você é inteligente, não. Hoje você tem direito às bênçãos porque você é herdeiro. Nós somos filhos, somos herdeiros do reino dos céus. Por que nós somos herdeiros? Porque tem aqui, ó, na nossa veia, o sangue de Jesus. Você está entendendo o motivo da Santa Ceia? O sangue de Jesus passa a correr nas nossas veias a partir do momento que nós bebemos e comemos a Santa Ceia do Senhor. Mas a palavra continua dizendo: porque todas as vezes comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Se examine, vê se você quer isso mesmo, ou você não quer. Vê se você quer ser filho, ou não quer. Quer ser filho? Ou quer continuar vivendo na raparigagem, na cachaça, na prostituição, no pagode, no samba? Se você prefere essa vida, então beber e comer, você vai beber e comer indignamente. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque existe hoje dentro da igreja um monte de crente tudo fraco e doente, porque come e bebe indignamente. Aí chega um domingo, toma Santa Ceia, e no outro já não quer, e no outro toma, e no outro já não quer. Aí um domingo vem para a igreja, no outro domingo vai para pagode, forró, samba. Aí no domingo tá aqui, no outro domingo tá lá vendo Wesley Safadão, tá pulando. Ah, mano, esse ano é um ano de decisão, descer de cima do muro. Você quer ver o extraordinário de Deus na sua vida? Então viva de forma extraordinária.
Você quer ver o sobrenatural? Então viva de forma sobrenatural. Viva caminhando embaixo de promessa, embaixo de uma obediência. Então, se você é aquela pessoa que não quer compromisso, não quer responsabilidade, não tome, porque se você tomar, você vai estar tomando para sua própria condenação. Existem muitos doentes. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, mano. Depois a pessoa fica doente e não sabe por quê. Eu não sei por quê. Isso aqui vai te dar vida. Então, Pai, abençoe esses cálices. Coloca vida, porque aquele que come e bebe do teu sangue tem a vida e a vida eterna. Sirva o pão, sirva o cálice. Cristo, manso e humilde, aleluia, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, nos deu plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, declare, Cristo. Tudo que eu sou é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Entregue tudo pra Ele nessa noite. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão em Ti, Jesus. E tudo que eu tenho é teu. Declare, Cristo. Tudo
foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que será partido por vós. Carne de Jesus, que foi moída lá na cruz. Aquele chicote cheio de pontas, pedaço de osso, pedaço de chumbo, pedaço de ferro, dilaceraram o corpo de Jesus. Então, quando a gente diz, olha, esse momento é o momento de você lembrar da morte, é de você lembrar de um homem inocente, que não tinha pecado nenhum, morreu por mim e por você. Cada pedacinho desse pão representa um pedacinho da carne que foi tirada, moída, antes de ser colocado na cruz do Calvário. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, pelos seus hematomas, as suas chagas, nós fomos sarados. Ele tirou um pedacinho dele para colocar dentro de nós. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E é isso que nessa noite está acontecendo. Ele tira de você essa dor, essa tristeza, essa angústia, esse vazio, essa opressão, essa depressão. E Ele coloca um pedacinho dele dentro de você. Eu quero que você diga para Ele nessa noite: Pai, tira tudo aquilo que não presta de mim. Tira essa dor da minha alma, tira essa dor do meu coração. Tira esses pensamentos que me cobram, que me machucam, que me entristecem. Tira de mim essas lembranças do passado, que me traz tanto tormento, tanta cobrança. Tira, Senhor. Tira as células que estão mortas, estão doentes. E coloca um pedacinho do Senhor. Eu quero um pedacinho de Ti agora dentro de mim, porque eu sei que a vida está em Ti. O Senhor pode me dar vida. Ocupa os espaços vazios da minha alma, do meu coração, porque nesse exato momento esse pedaço de pão deixa de ser um trigo, uma farinha, um fermento, e se torna a carne de Cristo. E se você crê, diga assim seja. Coma desse pão, mastigue bem. Depois que ele comeu o pão, ele pegou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança. É o sangue imaculado, é o sangue sem pecado, é o sangue carmesim, é o sangue que nos lava, nos purifica e nos perdoa de todos os nossos pecados. Veja, enquanto você estiver participando da Santa Ceia, você está dizendo para Jesus: Pai, eu creio que o Teu sangue tem poder, eu creio no perdão, eu creio na vida eterna, eu creio na salvação, eu creio que o Senhor me lava, me restaura, me purifica, apaga os meus pecados, as minhas iniquidades. Eu creio no Teu nome, eu creio no Teu Espírito, eu creio no Teu poder. Eu estou aqui para ser lavado. Pai, me lava. Lava os meus pensamentos, lava o meu coração, lava a minha mente, lava os meus olhos, lava os meus ouvidos. Me ensine a filtrar só as palavras que hão de me dar vida, Senhor. Me ensine a olhar com bons olhos. Me torne uma pessoa melhor.
uma pessoa pacífica, calma, tranquila. Me torne um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, porque existem tantos maridos que ainda são tão brutos, estúpidos, que maltratam as suas esposas, tratam elas com tanta violência, com tanta grosseria, tanta brutalidade. Existem também tantas mulheres que elas são tão más de coração, maltratam o marido, maltratam os filhos, são iradas, perturbadas, cheia de vingança, tudo quer levar para o fórum, discute, briga, não tem paciência. Mas nessa noite quebra, Pai, quebra tudo aquilo que nos distancia de Ti, quebra tudo aquilo que nos apaga, que não deixa a luz de Cristo Jesus brilhar no nosso interior. Nós somos luz, nós somos o sal da terra, nós somos ministros do Senhor, embaixadores do reino dos céus. Então coloca um pouquinho do Senhor nessa noite dentro de nós. Eu consagro esse cálice, deixa de ser um suco, um vinho, e se torna o sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Tome desse cálice, beba, sacia a sua sede, sacia a sua fome. Aleluia. Deixa esse sangue entrar na sua corrente sanguínea. Deixa esse sangue te lavar. Só faça silêncio, só faça silêncio. Deixa o Espírito Santo. Aleluia. Deixa os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecer. Aleluia. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conhecer. No altar de adoração seja sempre exaltado. Pelo seu sangue Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. dê um brado nessa noite. Jesus, Filho de Deus, Declare o nome dele. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conhecer. Vamos fazer nessa noite um altar de adoração dentro de cada um de nós. Levou sobre si pecado